Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, responsável aqui pelo canal do YouTube Historiador Ricardo Russell. Estou gravando mais um vídeo aqui para a série que eu tenho no canal, Perguntas e Respostas sobre Ateísmo. Este é a parte 2, né, de um tema que eu comecei a tratar na semana passada, baseado em dois questionamentos que eu recebi, né? Um do Everton de Santana e outro do Hernani Gomes da Costa. Né? E o tema versa sobre a questão do neoateísmo. Tá? Então eu fiz um primeiro vídeo semana passada, onde eu tratei sobre a polêmica que envolve a criação e o significado do termo neoateísmo nos embates entre ateus e alguns grupos religiosos, e também como o próprio termo tem sido utilizado na área das ciências sociais e na história incluso aí, tá? Então, vou deixar um card aqui para vocês verem esse vídeo da semana passada. E dando continuidade então à explicação que eu comecei naquele primeiro vídeo, agora eu gostaria de tratar um pouco sobre a visão de mundo que permeia alguns intelectuais que são considerados representativos, né, do chamado neoateísmo. Então eu abordei isso no meu livro aqui, né, que eu acabei de publicar recentemente, O Ateísmo no Brasil, né, Os Sentidos da Descrença nos séculos 20 e 21. O último capítulo do livro, que é o ateísmo brasileiro no início do século 21, eu começo falando sobre o chamado movimento ateísta internacional. E nesse movimento ateísta internacional eu falo sobre o neoateísmo. Tá? A minha leitura sobre o neoateísmo é muito influenciada por um sociólogo canadense chamado Stephen Ledru. Tá? Stephen Ledru ele define o neoateísmo como um movimento intelectual que é pautado em uma visão científica do mundo. Tá? Então esse é um elemento chave. Tá? O neoateísmo enquanto movimento intelectual pautado em uma visão científica do mundo, tá? E os pensadores neoateístas, eles têm dois focos de embate, né? Dois alvos que eles procuram combater, tá? Um deles seria as teorias criacionistas e o fundamentalismo religioso, né? Tanto o fundamentalismo religioso de algumas vertentes do cristianismo, como o fundamentalismo religioso de algumas vertentes do islamismo e do judaísmo, né? O foco deles é principalmente as chamadas religiões monoteístas, né? E essas de matriz abraâmica. E também eles têm como um outro alvo de crítica o que eles vão denominar de teorias pós-modernas ou relativismo cultural, defendido por pensadores da área das ciências humanas. Tá? Mas o foco aqui desse vídeo é pensar um pouco, ou explicar um pouco, comentar com vocês sobre essa visão de mundo científica. Tá? E eu vou pegar como referência para isso, né, dois autores, basicamente. Né? Um deles é o Sam Harris, que eu tinha comentado já no vídeo anterior. Tá? O Sam Harris ele é um neurocientista norte-americano. Em 2004 ele publica o livro O Fim da Fé, Religião, Terrorismo e o Futuro da Razão. Tá? Neste livro aqui, o Sam Harris vai defender então uma visão científica do mundo, ou uma maneira científica de compreender e de conhecer as verdades sobre o mundo. A partir daí, ele vai fazer uma distinção ou vai fazer uma explicação sobre crença. Tá? A gente geralmente costuma pensar esse termo, essa palavra crença, como algo de significado religioso, mas o Sam Harris faz uma distinção. Tá? Ele diz que a crença é um princípio de ação lógica e semanticamente relacionados. Tá? Então, a crença é algo que fundamenta a nossa visão de mundo e a nossa ação no mundo. Então, isso é um dado importante. Tá? E para ele, a crença
ela precisa então ser lógica e ser semanticamente articulada, tá? E a crença, de acordo com Sam Harris, ela também deve ser pautado na autenticidade da sua proposição e não no desejo da autenticidade dessa proposição. Ou seja, tá? Falando de uma outra forma, a crença ela deve ser baseado na veracidade daquilo que se afirma. E aí ele vai fazer a distinção entre a crença baseado na metodologia científica e a crença baseado na fé, que seria então a crença de natureza religiosa. Então, de acordo com ele, a crença de natureza religiosa é uma crença que não é necessariamente, né, ela não implica a defesa da autenticidade daquilo que se afirma, né, mas ela implica a necessidade de acreditar naquilo que se afirma como sendo uma verdade, sem ter a comprovação da prova, tá? Que seria uma característica da crença baseado nos postulados da ciência. Tá? E esse outro livro aqui, né, que eu também já tinha apresentado ele na semana passada, Carta a uma Nação Cristã, é um livro de 2006, onde ele vai rebater críticas que o livro O Fim da Fé recebeu. Ele vai corroborar, né, ele vai reafirmar então essa visão de mundo científica, tá? Onde ele diz o seguinte, num determinado momento aqui, quando ele vai falar sobre o choque entre ciência e razão. Ele diz, no sentido mais amplo, a ciência representa os nossos melhores esforços para saber o que é verdade sobre o nosso mundo. Aqui não precisamos distinguir entre ciências exatas e humanas, ou entre a ciência e um ramo das humanidades como a história. É um fato histórico, por exemplo, que os japoneses bombardearam Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Em consequência, este fato faz parte da visão de mundo adotada pela racionalidade científica. Então, o Sam Harris ele faz uma distinção entre crença baseado no método científico, tá? Na autenticidade daquilo que se afirma e no estabelecimento de elementos, tá? Ou de métodos que permitam averiguar essa autenticidade, e a crença baseado na fé, onde não há a necessidade, ou isso não é um elemento central, tá? Para defender uma determinada afirmação. E entre essas duas formas de crença, a crença baseado em premissas científicas e a crença baseado na fé, que seria a crença de natureza religiosa, o Sam Harris ele vai defender a crença baseada na metodologia científica como a forma mais adequada de conhecer as verdades sobre o mundo. Tá? Um outro autor que também é considerado um expoente do chamado neoateísmo é o Richard Dawkins. Tá? O Richard Dawkins ele é um biólogo, tá? Natural da Inglaterra, e ele tem uma vasta produção. Em 2006 ele publica o livro Deus, um Delírio, que acaba se tornando um best-seller, tá? Tem uma venda muito significativa. Bom, neste livro aqui, Deus, um Delírio, há um capítulo então onde fica mais acentuado, ou ele aprofunda a discussão sobre formas de conhecer o mundo. E aqui ele vai pautar a sua visão de mundo na ciência e, de modo particular, ele vai ter como referência a questão da evolução, da teoria evolucionista como uma matriz, um exemplo, uma referência da maneira adequada ou correta de entender um mundo. Tá? A teoria da evolução é uma teoria
que foi estabelecida no século XIX, né, pelo naturalista inglês Charles Darwin, e que defende o princípio, né, de que a origem e o desenvolvimento da vida na Terra parte de uma origem única, né, a ideia de que todas as formas de vida descendem de um antepassado em comum e que o processo evolutivo se dá por meio da seleção natural que leva a uma diversificação nas formas de vida humana e animais, vegetais, enfim, tá? E por meio então do processo de seleção natural baseado nos fatores ambientais e também na questão da hereditariedade pautada por questões genéticas, tá? Então o princípio da seleção natural é esse. E a partir dos elementos ou dos recursos, né, de conhecimento que o Darwin utilizou para defender e elaborar esse entendimento sobre a vida no mundo, o Richard Dawkins vai tomar como uma referência para pensar a questão tanto da origem, do desenvolvimento da vida no mundo, mas ele também vai pensar isso como uma forma de explicar elementos não apenas relacionados ao mundo da biologia ou aos objetos que geralmente os biólogos se dedicam a estudar, mas também ele vai dizer que a teoria da evolução ela fornece elementos para se pensar também fatores ou dados da realidade condizentes a outras áreas ou que são privilégios, né, de outras áreas de conhecimento de serem estudados. E aí ele vai falar sobre a questão da religião, tá? E ele vai dizer que a religião ela pode ser explicada a partir de um princípio evolutivo. A religião, como ele vai dizer que a religião seria uma espécie de um subproduto, tá? Em que sentido? Tá? A religião seria uma forma simplificada de oferecer respostas e que a religião seria um meio pelo qual a autoridade dos mais velhos ela se dá sobre os mais novos, tá? Seria um mecanismo de sobrevivência que em tempos passados teria sido útil, tá, para a sobrevivência da espécie, mas que, de acordo com o Richard Dawkins, né, no mundo contemporâneo já não seria mais necessário porque, no caso dos seres humanos, eles teriam criado outros mecanismos de sobrevivência, tá? Mais elaborados, mais sofisticados, enfim. Então a religião já poderia ser considerada algo inadequado, tá? Então essa em linhas gerais, tanto o Sam Wells aqui, que eu procurei mostrar, como Richard Dawkins, o que eles defendem, né? Eles defendem que os fenômenos relacionados ao ser humano e à vida na Terra, né, eles podem ser explicados a partir das premissas provenientes da ciência, tá? E aí a ciência é o grande referencial que dá toda uma tonalidade à visão de mundo por parte desses autores, tá? Então, pessoal, essa seria a minha explicação para essa questão e na próxima semana eu retorno com mais um vídeo dando continuidade à explicação do conteúdo relacionado ao neoateísmo. Um abraço para todos e para todas.